título da nossa mensagem hoje, conforme eu passei para os irmãos, é Criados para dominarem e agraciados para reinarem como sacerdote. Eu coloquei dominarem e reinarem, não coloquei dominar e reinar. Amém? Porque o Senhor, quando nos olha, Ele olha como coletivamente. Amém? 1 Pedro 2, de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os consultores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Esse livro, irmãos, conforme já foi comentado várias vezes, tem duas linhas, tem dois critérios. Ou ele foi escrito para os dispersos, os judeus que estavam na dispersão, conforme está escrito aqui, mas também a gente pode entender que quando Paulo percorreu essa região, ele pregou primeiro para os judeus, mas os gentios estavam presentes. E essa carta foi enviada para uma região grande onde estavam judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Então, na verdade, essa carta ela foi escrita para nós. Amém? Bom, só um pano de fundo. O Senhor ele tem um propósito quando Ele criou o homem. Na eternidade passada, Ele já tinha um propósito para o homem. Aliás, em outras passagens fala que em Cristo nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, nesse período antes da fundação do mundo, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a fim de dominar. Então, Ele quis entregar esse domínio para o homem. E interessante que lá em Hebreus 2, 5, ele ainda fala uma coisa aqui, não só mostrando a eternidade futura também. Nós estamos falando da eternidade passada, mas ele mostra a relação do homem com a eternidade futura também. Em Cristo, irmãos, não é o homem isolado, é o corpo de Cristo. Tá? Ele fala assim, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Tá. Então, mostrando que futuramente, em Cristo, nós temos, o Senhor vai cumprir o propósito eterno dele, que é dominar e reinar sobre toda a criação. Tanto é que lá em Gênesis, os irmãos já sabem, Gênesis 1, 26, fala que tem eles domínio sobre tudo, tá? Toda a criação. E não só Deus criou o homem na eternidade passada, como no nosso tempo, Ele formou esse homem criado do pó da terra.
soprou nas narinas, o fôlego da vida, né, que é o espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Então é para esse homem vivente que o Senhor tem todo o seu coração, todo o seu desejo. Só que esse homem caiu. E o Senhor não pôde abrir mão do seu propósito eterno. Então toda a palavra no Novo Testamento, e principalmente Pedro aqui, ele vem chamar essa atenção, ele vem mostrar isso mais claro. Ele está se dirigindo a esse homem que foi, como que aconteceu esse resgate, e o propósito de Deus ainda está presente. E principalmente que nessa queda, a Bíblia tem vários versículos que mostram que o homem, a humanidade, tornou o quê? Filhos da desobediência. Então quando o Senhor olha para a humanidade baseada na desobediência de Adão, todos nós somos vistos como filhos da desobediência. Eu não vou ler os versículos, mas tem vários versículos que mostram isso aí. Baseado em Gênesis 1:24, né? Gênesis 3, de 1 a 24, que mostra toda a queda do homem, né? E os versículos que falam a respeito disso, que é Colossenses 3:6, Efésios 2:2 e Efésios 5:6 mostra bem esse fato. Mas Deus, o propósito dele, para que o propósito eterno fosse cumprido, o que ele fez? Ele tinha que restaurar o homem. Esse homem tinha que ser restaurado. Já estava perdido, estava caído e precisava ser restaurado. Aí, o interessante é que Pedro mostra que esse homem foi, essa humanidade, essa restauração foi alcançada pela graça. Não é por nossas obras, pelo nosso esforço natural, mas pela graça divina que nos alcançou com misericórdia. E nisso eu gostaria de ler 1 Pedro 1, de 3 a 5 e o versículo 10. Ele fala assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O versículo 10 agora, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros. Então, Pedro está mostrando aqui o valor desse corpo coletivo, desse corpo de Cristo. E tudo que ele segue nessa mensagem dele, ele enfatiza o corpo, irmãos. Ele enfatiza a igreja como ele não mostra indivíduos, ele mostra o corpo. E é isso que o Senhor olha, e é isso que nós prestamos atenção. Ele não fez um sacerdote. O único sacerdote é Cristo, que é o sacerdócio do sacerdócio universal. Ele fez um reino de sacerdotes, um sacerdócio real. Então ele bate nessa tecla. Irmãos, hoje com a mídia, com tudo que nós temos, é muito fácil você sentar num sofá e assistir a palavra no seu comodismo. Não estou dizendo que não tem pessoas que não têm condição de ir na reunião e reunir com os irmãos, mas é válido isso, não tem como, é difícil. Mas a pessoa, pelo comodismo, ficar sentado em casa assistindo a palavra, você não está na comunhão do corpo. O Senhor, Ele preza muito a comunhão do corpo. Precisamos prestar atenção nisso, irmãos. Porque o inimigo, ele sempre gosta de desviar o propósito eterno de Deus, que é ter um corpo coletivo, um reino de sacerdotes. Todos os irmãos são reino de sacerdotes. Na história da igreja, isso perdeu o sentido por alguns motivos que ocorreram, principalmente na era medieval. A igreja medieval, ela precisou da reforma, principalmente agir em cima, mostrando, tentando corrigir esse propósito eterno do Senhor, que é um reino de sacerdotes, e não um sacerdote e os leigos. O sistema clérico leigo não é aprovado por Deus na palavra.
Ele permitiu que isso acontecesse, talvez pela própria misericórdia dele. Mas ele tentou e busca chamar. E Pedro está mostrando isso muito claro aqui nessas passagens. 1 Pedro 1:23, ele fala assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui esse ponto é muito importante, porque Pedro, ele bate em cima desse ponto, a palavra de Deus, que é viva e permanente. É em cima desse ponto que ele vai mostrar o agir desse reino de sacerdotes, desse reino sacerdotal. Então, o versículo 1, ele fala: dispondo-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Aqui ele fala despojando-vos, porque nós recebemos uma roupagem suja, irmãos, na verdade. Embora o Senhor tenha feito toda a obra, mas na queda nós recebemos uma roupagem suja. E o Senhor teve que restaurar isso tudo, e vem restaurando. Mas se nós estamos ainda na condição desse velho homem, nós estamos nessa condição de roupagem suja. Então, ele está falando para cristãos que pode estar ainda com a roupa suja. Então ele fala despojar, abrir mão, tirar, jogar de lado. É isso que eu estou falando aqui. Põe de lado. Despoja isso aí. Portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Então tudo isso, irmãos, pode ainda estar entre os cristãos. Então a nossa condição é despojar de tudo isso. O Senhor está alertando para isso. E desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Aqui, a palavra leite espiritual, ela pode ser entendida por leite da palavra. Aliás, no grego, ele usa a palavra logikon, que é logos. E João fala que o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós. Então o que nós temos que fazer? Alimentar da palavra, que é o próprio Cristo, que é o próprio Logos, aquele que habitou entre nós. Então não é a palavra apenas no preto e branco, mas é a palavra que sacia a nossa sede, que sacia a nossa fome. Porque ele mesmo se identificou como isso. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou o pão do céu. Agora, não é beber de qualquer forma, irmão. É beber como um bebê. Como um bebê. Se você perguntar para o bebê e ele pudesse responder, ele ia falar que era a melhor coisa do mundo o leite que ele está desfrutando da sua mãe. Era a melhor coisa do mundo. E ele chora por isso, e ele anseia por isso. Não é isso? Então Pedro está mostrando exatamente isso aqui. O nosso relacionamento com Cristo como a palavra, pela palavra, tem que ser esse, irmãos. Se não for esse, pergunta para o Senhor, alguma coisa está errado. O meu comodismo não bate com a situação de um bebê. Jamais um bebê, ele vai falar, não quero esse leite. Ou, deixa eu ficar aqui no bercinho, olhando os brinquedinhos, e o estômago doendo? Não é. Então Pedro, ele mostra uma figura importante aqui, desejar ardentemente, irmãos, com fome, com sede. Vamos examinar a nós mesmos, e ver se isso está acontecendo conosco, irmão. O apreço pela palavra, o apreço pelo Senhor revelado na palavra. Como tem sido o nosso apreço? Às vezes a gente tenta buscar a palavra só pelo conhecimento, para agradar a nossa vontade de conhecer, mas não é isso. Sábio, tornar mais sábio, não é isso. Aliás, o Senhor chegou quando ele orou, ele falou assim, graças te dou, lá em Mateus 11, 25, ele fala assim, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Então o Senhor dá uma atenção especial para esses que se comportam como bebê, que anseia pelo leite,
materno. Quando fala o leite, o genuíno leite da palavra, e esse anseio pelo leite, eu lembro de uma descrição do Antigo Testamento que fala El Shaddai. El Shaddai pode ser entendido como também, entre outras definições, como o grande úbere. Deus tendo um grande úbere para dispensar para a humanidade, o leite genuíno da palavra. É isso que nós temos que ansiar, irmãos. Bom, e desfrutando, o versículo 3 fala, desfrutando a bondade do Senhor. Ele fala, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Irmãos, qual que é a nossa experiência de desfrute de que o Senhor é bondoso? Como uma criança desfruta do leite materno. Qual é a nossa experiência? Bom, o versículo 4, continuando, fala, chegando-vos para ele, que vive, ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Lá em Atos 4:11 fala assim, esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. Aqui é o próprio Pedro mesmo que está falando lá em Atos para os judeus, que como construtores, né, eles rejeitaram essa pedra angular na construção do templo. O Senhor, ele está substituindo agora aqui, de acordo com a visão de Pedro, ele está substituindo o antigo templo pelo atual templo. O antigo templo era construído com pedras. Salomão construiu com toda aquela glória, com tudo que teve. Mas aqui, Pedro está mostrando que o Senhor está construindo esse templo agora com pedras também, só que pedras vivas. E sobre a pedra de canto, a pedra angular, a pedra de suporte que é o próprio Senhor. Interessante, né? Ele está mostrando tudo isso para mostrar como que mudou o sacerdócio do Antigo Testamento para o sacerdócio do Novo Testamento. Jesus, também Paulo, mostra que na época do Antigo Testamento, o sacerdócio ele era exercido por uma só linhagem de Israel, que era a tribo de Levi. E que para entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, era uma situação muito difícil. Porque eles tinham que amarrar um negócio no pé, um sininho tocando. Se o sininho parasse de tocar depois que eles passassem para dentro do véu, é sinal que ele entrou em pecado, alguma coisa assim, ele teria sido fulminado na presença do Senhor. Então, eles entravam com muito medo. Eles tinham que fazer tudo para se purificar para poder entrar no Santo dos Santos. Mas o Senhor, quando ele morreu, esse véu que tinha no templo rasgou de alto a baixo. E Paulo fala que hoje nós podemos entrar nesse lugar com intrepidez, não é mais com medo. Porque ele abriu um novo e vivo caminho. E como que nós entramos? Onde que é esse lugar que nós entramos? Esse Santo dos Santos? É o nosso templo mesmo, irmãos. Cada um de nós temos um templo. E junto nós formamos esse corpo, esse novo templo. Então cada um de nós somos uma pedra que temos um local que podemos entrar e ministrar o Senhor, como sacerdotes. Mas o Senhor, ele não quer esse sacerdote fechado em si mesmo. Ele quer um reino de sacerdotes. É isso que ele está querendo mostrar aqui, Pedro está mostrando. Um reino sacerdotal. Tanto é que o versículo 5 ele fala, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Antes, os sacrifícios eles eram oferecidos por um sacerdote por meio de um animal que morria. Hoje, Cristo morreu e derramou seu sangue por nós. Então, o meio de oferecermos o sacrifício é o sangue de Jesus. É Cristo que foi sacrificado por nós. Então, isso aqui ele está mostrando bem claro isso aqui para aqueles crentes da
região que hoje é a Turquia, né? Ele estava escrevendo lá para esse pessoal. O versículo 6 ele fala, por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Eleita e preciosa. Isaías, aqui Pedro está recorrendo a Isaías, interessante que ele várias vezes ele recorre para o Antigo Testamento, para explicar o que ele está falando. Isso leva a crer que ele estava falando também para pessoas que entendiam a palavra do Antigo Testamento e viviam a palavra do Antigo Testamento, que eram os israelitas. Mas a igreja, ela funcionava como um corpo só. Então tinha tanto israelitas como tinha tanto cristãos gentios reunidos ali. Então se um cristão gentil não entendesse bem o que é isso aqui, os cristãos israelitas tinham facilidade de explicar para eles. Várias vezes Pedro ele retoma essa posição de explicar de acordo com o Antigo Testamento aquilo que ele estava querendo falar para aquela igreja. Então tem várias citações. Uma das citações dele está em Isaías 8:3 aqui, que fala, o Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Interessante, né? O povo de Israel lia Isaías, está no Antigo Testamento, mas eles não entendiam que se tratava do Messias que tinha chegado e já tinha partido, que era o próprio Jesus. A pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, que os próprios israelitas rejeitaram. O versículo 7 fala, para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E aqui ele está citando também Salmos, né? Que fala assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então ele está reforçando de tudo enquanto é lado o que a Bíblia está falando a respeito dessa pedra angular que é o próprio Cristo, que realmente rejeitaram. Então estava nessa situação, nesse contexto que ele está falando. E em Isaías 28:16 ele também cita, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Então ele muda um pouquinho alguns sinônimos aqui, mas ele bate nessa tecla, mostrando, provando que já estava profetizado, já estava falado pelos profetas Isaías e o próprio Salmos, também falando de Cristo aqui, né? Bom, o versículo 9 fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um propósito nessa chamada. O povo de Israel, isso aqui foi falado para Moisés também, a mesma coisa. Deus ele sempre quis ter um povo que reinasse, que estabelecesse o seu reino aqui na terra, o reino dos sacerdotes. O que os israelitas, eles não conseguiram ter esse reino de sacerdotes. Separaram o reino do sacerdócio. A tribo ficou com os sacerdotes, né, que é Levi, e as outras foram distribuindo reis para aqui, para ali, para aqui, para ali. Eles não entenderam o que Deus estava mostrando aqui, que era um corpo coletivo. Para quê? Para levar ao mundo das trevas a luz do Senhor. Então aqui ele dá esse reforço novamente. Para daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quão ruim, irmãos, é quando, principalmente ontem, eu não pude vir mais cedo, estava no sítio lá resolvendo uns problemas, e acabou a energia, e estava ficando escuro, e não vinha energia. Eu tentava apalpar as coisas, olhar,
com muita dificuldade. Eu falei, Senhor, como é ruim as trevas, né? Como é ruim as trevas. Você acende um palitinho aqui, uma coisa ali, não dá para... Entende? As trevas, elas nos causam quase que ansiedade, as trevas. Mas aqui ele está falando uma coisa, e ainda ele enfatiza a maravilhosidade da luz, que é o próprio Senhor Jesus. Pensou, você está nas trevas, você joga a luz, tudo fica maravilhoso. Se está de noite, apaga as luzes aqui, você fica meio perdido aqui. Ou acende celular, sei lá o que e tal, porque não quer, você não gosta das trevas. Mas o Senhor está oferecendo algo bom para o homem. Por isso que o Senhor é bom. Você pode provar que o Senhor é bom, porque Ele quer oferecer o que é de melhor para o ser humano. Ele quer tirar o homem das trevas e jogar na sua luz. Aqui ele fala, maravilhosa luz. Né? Essa passagem é interessante que lá em Êxodo 19, 5, 6, ele fala muito semelhante. Pedro quase que tira essa passagem e joga para os cristãos. Ele fala assim, agora, aqui lá em Êxodo, fala, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Então, ele deu uma condição aqui. Ele não criou o homem de qualquer forma. Ele falou, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés foi e falou isso aos filhos de Israel. Só que, deixa com nós aqui que nós vamos fazer isso tudo aí. Aí o Senhor jogou trevas sobre eles, que não era isso que ele estava mostrando. Não era o esforço humano que estava mostrando. Se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança. O versículo 10 fala, vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aqui parece que ele está se referindo mais aos gentios, como não eres povo de Deus. Mas pode ser entendido também como povo, pode servir para os hebreus que estavam ali na igreja. Porque eles eram só nominalmente israelita, mas eles não eram mais o Israel de Deus. Eles eram povo de Israel, mas não eram mais o Israel de Deus. Por isso ele fala assim, vós que antes não eres povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então o Senhor ele foi misericordioso. Mesmo o povo de Israel que já estava apartado das bênçãos de Deus, por causa da própria maneira de conduzir a lei, o Senhor ele chama todos. O Senhor ele quer todos. Chama todos por causa da sua misericórdia. Alcançando misericórdia. Eu até botei umas perguntinhas aqui. Como que está conceituado o sacerdócio hoje? Será que nós estamos no comodismo de ficar só ouvindo uma orelhona e outros uma bocona? Ou todos nós estamos juntos na proclamação do Evangelho, dessa maravilhosa luz que o Senhor nos encarregou? É um ponto a se refletir, irmãos. A gente vê muito por aí, não é que não tenha mestres, apóstolos, entende? Mas esse corpo, como é que está funcionando esse corpo, reino de sacerdote, esse reino sacerdotal? Está na mão de um sacerdote só, ou está na mão da igreja como um corpo de sacerdotes? É isso que nós temos que repensar, irmãos. Onde que nós estamos? Amém? Porque o Senhor ele quer um reino de sacerdotes. Outra pergunta que eu fiz aqui é com respeito a essa koinonia, uma palavra grega, né? Que quer dizer, ela tem um sentido mais profundo do que a gente pensa, que é
união entre os irmãos. Até, de certa forma, isso aí já foi no Antigo Testamento, mostrou alguma coisa nesse sentido. Que bom é estar unidos os irmãos. Quão bom e quão suave é estar unidos os irmãos. Essa união, é nessa união que o Senhor quer dispensar a sua bênção e a sua graça e a sua misericórdia. Não é que individualmente nós não possamos buscar o Senhor. Claro que nós temos que ter nosso relacionamento individual com o Senhor. Isso vai trazer bagagem para o sacerdócio real. Mas não ficar só nisso, irmãos. O Senhor, ele olha, ele tem um objetivo, um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. Não um sacerdote e um monte de leigo. Não é isso que o Senhor quer. Isso aí é muito comodismo para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é ativo, ele tem que ser ativo, ele foi feito para ser ativo. Embora, conforme nós já falamos anteriormente, na Idade Média isso tomou outra conformação, que não é a conformação do Senhor. Aí o Senhor precisa levantar situações para tentar restaurar isso. E ainda está tentando restaurar até hoje, não, e a igreja ainda segue a passos lentos nesse sentido. É isso, irmãos. Essa mensagem que Pedro está tentando mostrar para os irmãos aqui. Que o Senhor abençoe essa palavra e que isso possa mexer com o nosso entendimento, com o nosso coração, nessa busca, nesse desejo pelo leite da palavra, como criança recém-nascida, como criança almeja o leite materno. O Senhor é aquele grande úbere que está disposto a nos suprir com todos os nutrientes que precisamos. Que o Senhor seja louvado. Graças ao Senhor.